Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 17 de agosto, é segunda-feira, e que bom estarmos juntos para mais uma oração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Eu tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com uma pergunta que eu faria para Jesus. Eu imagino que você, se estivesse na presença dele, também faria. Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Pergunta boa, não é? Pois é, ela saiu da boca de um jovem que aparentemente ele tinha tudo. Ele tinha bens, tinha boa fama, ele tinha uma vida correta e ainda por cima seguia todos os mandamentos desde cedo, desde criança, e procurava seguir todos os mandamentos de Deus. Mesmo assim, ele se apresenta a Jesus e faz uma pergunta: Senhor, o que ainda me falta? Veja que interessante. É um homem cercado de boas coisas, de dinheiro. Mesmo assim, ele reconhece que alguma coisa essencial faltava para ele. Jesus então percebe isso, convida aquele jovem a vender os seus bens, a dar aos pobres e depois segui-lo. Eu confesso para você que o final dessa cena sempre me deixou incomodado, porque ela termina de um jeito que é muito triste. É um final de história infeliz que nós não esperamos. A palavra diz que aquele jovem ele foi embora muito abatido, muito triste, porque era muito rico. Veja que interessante. Foi muito triste porque era muito rico. Veja, ninguém tirou nada dele. Ele voltou para casa com tudo que possuía, mas voltou triste. Talvez esteja aí a primeira provocação para nós nesse dia. Há momentos em que aquilo que nós temos já não consegue nos dar aquilo que nós precisamos. E daí nós experimentamos, sim, uma espécie de tristeza que não nos deixa. E aqui é importante entender uma coisa. O problema daquele jovem era mais profundo do que o dinheiro. Facilmente nós podemos dizer que era o dinheiro, mas não era. São Tomás de Aquino, quando ele tratava da avareza, ele explicava que a desordem está no apego, quando os bens começam a ocupar tudo dentro de nós, inclusive lugares que não deveriam. E daí surge aquela frase que nós conhecemos muito bem. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Jesus percebeu que aquele jovem já não era inteiramente livre diante do que tinha. Ele cumpria todos os mandamentos, ele desejava a vida eterna, ele queria seguir adiante, até chegar ao ponto em que seguir adiante exigia deixar alguma coisa para trás. E ele não conseguiu. Talvez tenha sido esse grande susto daquele encontro. Descobrir que tinha passado a vida acumulando bens, sem perceber que havia entregue a eles uma parte da própria liberdade e que agora não era mais livre diante de tudo aquilo que tinha juntado. Você já percebeu que ser possuído por alguma coisa muda a maneira como você escolhe? Você já não pergunta simplesmente o que faz sentido para a minha vida, ou então para onde Deus está me conduzindo, ou então o que seria melhor agora, mas antes de qualquer decisão aparece uma preocupação. O que eu vou perder com isso? E aos poucos o medo da perda, ele começa a participar das suas escolhas. Isso acontece com o dinheiro, com o prestígio, com uma posição na sociedade, com a necessidade da aprovação dos outros, com uma relação e até com a imagem que você criou de si mesmo ao longo da sua história. Aquilo que você precisa proteger o tempo inteiro já está consumindo uma parte da sua vida. Talvez seja daí que venha a tristeza daquele jovem. Ele tinha conseguido possuir muita coisa, é verdade. Só que ele não conseguia escolher uma vida em que colocasse essas coisas em risco. E daí não avançou na sua escolha, não avançou numa vida feliz. Continuava com o bolso cheio, mas o coração vazio. E aqui eu acho que tem uma sabedoria para guardar pela vida toda.
Nem tudo precisa acompanhar você até o fim porque um dia foi importante na sua vida. Algumas coisas já cumpriram a sua missão. Um sonho pode ter trazido você até aqui. Um lugar pode ter sido a sua casa durante muitos anos. Quem sabe uma conquista pode ter dado a segurança de que você precisava naquele momento. A sua vida continua e você também precisa continuar. O sofrimento começa quando você dá a alguma coisa que passou pela sua vida o direito de decidir o seu futuro. Talvez Jesus estivesse dizendo àquele jovem: isso já trouxe você até aqui. Agora, para continuar, você precisa soltar. Talvez hoje ele esteja fazendo a mesma pergunta para você. O que você continua carregando só porque um dia foi importante? O que já cumpriu a sua missão na sua vida e hoje apenas pesa? O que você precisa soltar para voltar a caminhar mais leve, mais livre e mais feliz? Às vezes você deseja profundamente que a vida mude. Você quer um novo tempo profissional, você quer novos caminhos, novos horizontes, talvez até uma versão diferente de si mesmo. Só que nós queremos chegar a um novo carregando coisas que pertencem a uma etapa que já terminou, que já foi, que já se encerrou na nossa vida. E assim a vida fica sem espaço para acontecer, porque há relações, há projetos, há lugares, há hábitos e até expectativas que um dia fizeram sentido e hoje nos fazem mais mal do que bem. O novo na nossa vida sempre exige espaço. Espaço também se cria com despedidas. Talvez algumas mudanças que você espera estejam começando justamente aí, quando você aceita que seguir em frente também significa escolher o que já não pode mais continuar seguindo com você. E mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Me permita, Senhor, confiar em Ti quando a vida me pedir coragem para atravessar o desconhecido. Eu sei como é fácil procurar segurança naquilo que eu já conheço, mesmo quando o meu coração percebe que chegou a hora de seguir. Eu te peço nesse dia, me dê lucidez para compreender os movimentos da minha própria vida e também serenidade para respeitar o tempo de cada coisa, de cada etapa, de cada movimento. Quando tiver medo do que ainda não vejo, Senhor, permanece comigo. Que não precise ter todas as certezas para continuar caminhando. E que nos dias em que o futuro parecer incerto, que eu me lembre que a Tua presença já é chão suficiente para o próximo passo. Nesse dia, mais uma vez, eu suplico a Tua bênção sobre o meu dia, o meu trabalho, a minha casa, as minhas preocupações. Eu confio em Ti, Senhor, e por isso, na Tua presença, eu suplico a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente dia para você, muita paz e até a noite, se Deus quiser.